Aqui o Bom Dia Vovô. As notícias do Ceará e o atacante Pedro Henrique abordou a arbitragem no intervalo e no final da partida contra o Fortaleza. O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos relatou o incidente na súmula do jogo. O que ele disse na súmula? O Pedro Henrique teria, durante o intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, abordado o árbitro do jogo, falando para a arbitragem as seguintes palavras: vocês são uns bandidos, ladrões e vieram aqui mal intencionados, talvez por conta da expulsão do Fernandinho, mas que foi uma expulsão justa. O Fernandinho realmente deu uma cabeçada no seu adversário, então a expulsão aconteceu por conta disso. A arbitragem diz mais: destacamos que ele precisou ser contido pelo policiamento após o final da partida. E o mesmo atleta invadiu o campo de jogo e partiu para cima da arbitragem ao final do jogo, com o dedo em riste, falando: você tentou nos prejudicar, seu covarde preguiçoso. Destaco, diz o árbitro aqui, que novamente precisamos da ação da polícia para controlar o mesmo, nesse caso, o Fernandinho. Quem colocou aqui na súmula foi o próprio árbitro. A súmula é escrita pelo Bruno Pereira Vasconcelos, árbitro da Federação Baiana. E uma coisa é certa: por ter sido citado em súmula, embora você perceba que não há um cartão, uma expulsão, e isso não acontece porque não estava inscrito para o jogo, mas ele é atleta e atleta do Ceará, foi citado em súmula e certamente vai ser denunciado pela Procuradoria do STJD e será julgado por uma das comissões do STJD. Quais os possíveis artigos para julgamento por conta disso que ele fez? Tem o 243F, que é ofensa à honra. Esse artigo vai com uma punição que aborda uma multa entre 100 e 100 mil reais, 100 reais e 100 mil reais, e pode pegar uma suspensão entre 1 e 6 partidas. Ele ainda prevê no parágrafo 1º que, se a ofensa for contra a arbitragem, e é o caso, a pena mínima de suspensão precisa ser de 4 partidas. Então tem esse artigo 243F. Já o 254A, que é uma tentativa, agressão física ou tentativa, no caso dele foi uma tentativa, ela pune o atleta com suspensão entre 4 e 12 partidas. E um outro artigo, o 258, que fala da conduta antidesportiva do atleta, que tem dentro de um jogo, o jogador, o Fernandinho, não estava, como eu disse, relacionado para a partida, mas existia uma partida, ele é atleta profissional e teria se colocado numa conduta antidesportiva. Ele pode ser denunciado no 258. A suspensão seria de 1 a 6 partidas. Portanto, são os possíveis artigos do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelos quais o Pedro Henrique, atacante do Ceará. O Fernandinho, pela expulsão, também vai ser julgado. Mas estamos falando aqui do Pedro Henrique por conta do que ele fez, segundo o árbitro, no intervalo e no final da partida. Também o Ceará deve juntar aí provas para tentar fazer a defesa do seu jogador. É importante dizer que, nesse momento, o Pedro Henrique, inclusive, está fora dos jogos. O Pedro Henrique teve uma fratura no braço, ele já está na fase final de recuperação, já faz trabalhos em campo, ele está com uma proteção ainda no braço, mas faz já trabalhos em campo, e na semana que vem é a tendência de que ele seja reavaliado. Havendo a calcificação final, o jogador deve ser liberado para os treinos normais e poder voltar aos jogos, mas certamente vai ser julgado pelo STJD. No próximo bloco do Bom Dia Vovô, a gente fala sobre os próximos jogos do Ceará. O Ceará, que teve, através da CBF, seus jogos nesse final de abril e até o final de maio confirmados. Todos os jogos do Ceará até o final de maio já estão definidos pelas competições que
que o Ceará participa: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também pela Série B. No próximo bloco a gente fala sobre isso com um oferecimento de Primus Motopeças. Variedade e maior estoque, facilidade e menor preço. Primus Motopeças, dessa eu compro porque conheço. Primus Motopeças, seu distribuidor de bons negócios. Primus Motopeças. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú. Primos Motopeças. Fone 3211-8350. 220 volts Soluções Elétricas. Trabalhamos com segurança, precisão e conformidade técnica. Executamos instalações elétricas, manutenções preventivas e corretivas, diagnósticos de falhas, inspeções técnicas e adequações, conforme normas vigentes. Atendemos residências, comércios e indústria, utilizando os materiais certificados e mão de obra qualificada, garantindo eficácia energética e confiabilidade em cada serviço. Soluções Elétricas, WhatsApp 859-9201-1621. Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então você não pode ficar de fora do Sócio Vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube, além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sociovozão.com e viva essa paixão. Churrascaria e Pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga Castelão, Avenida Alberto Craveiro, 2644, próximo à Arena Castelão. Teleentrega 3295-2286. Poranga, Cidade dos Funcionários, Avenida Ulisses Bezerra, 1569. Teleentrega 3295-0782. A CBF detalhou ontem jogos da Copa do Nordeste e também do Campeonato Brasileiro Série B, confirmando todos os jogos do Ceará até o final do mês de maio. O Ceará joga amanhã contra o Náutico, a partida é pela Série B e vai acontecer no Castelão às 8h30 da noite. Na terça-feira, o Ceará também joga em casa, vai atuar no PV diante da Jacuipense. O jogo acontece às 9h30 da noite. No domingo que vem, o Ceará vai a Londrina, no interior do Paraná, e no Estádio do Café enfrenta a equipe do Londrina às 4 da tarde. Na quinta-feira da outra semana, dia 23 de abril, o Ceará vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Esse confronto é pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na Arena MRV, portanto, em Belo Horizonte. E no dia 26, um domingo, o Ceará vai enfrentar a equipe do Vila Nova. O jogo está marcado para as 6 da noite. Depois disso, o Ceará volta a jogar contra a equipe do Maranhão. Esse jogo é o último dessa primeira fase da Copa do Nordeste. O confronto acontece, obviamente, em São Luís. O jogo do dia 29 de abril, a partida vai acontecer às 9h30 da noite. No dia 3 de maio, o Ceará vai enfrentar o Sport. O jogo acontece em Recife. Essa partida é pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo das 6 da noite. Já no dia 9 de maio, às 7 da noite, o Ceará recebe o Atlético Goianiense, também pela Série B. O jogo da volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, válido pela quinta fase, vai acontecer em 13 de maio. O confronto está marcado para as 9h30 da noite. Depois disso, o Ceará joga o Clássico Rei diante do Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 17 de maio, a partida está marcada para as 8h30 da noite. No dia 23 de maio, o Ceará enfrenta o Novo Horizontino. A partida acontece em Novo Horizonte, interior de São Paulo, às 4 da tarde. E o Ceará enfrenta o Operário no dia 31 de maio, às 4 da tarde.
e aí joga em casa, provavelmente na Arena Castelão. Portanto, todos os jogos do Ceará até o final de maio detalhados. O que pode ter a mais aqui? Se o Ceará seguir na Copa do Nordeste, nós teremos em alguns intervalos jogos pela Copa do Nordeste. Para isso, o Ceará, que hoje é terceiro, vai precisar de classificação. Ele precisa vencer seus 2 últimos jogos, joga em casa contra a Jacuipense e joga fora diante da equipe do Maranhão, vencendo os 2 jogos, apesar de depender, claro, dos outros resultados. Hoje o Ceará é terceiro, o Ferroviário é o segundo colocado com 6 pontos, então vai precisar vencer e torcer para que seus adversários, principalmente o Ferroviário, porque o Sport está lá na frente com 9 pontos, não vença para que ele consiga se classificar. E aí teremos outros jogos, porque a Copa do Nordeste vai seguir para a segunda fase da competição. Os ingressos já estão à venda. O Ceará joga amanhã diante da equipe do Náutico. A preparação também já está acontecendo. A gente fala sobre isso no próximo bloco do Bom Dia Vovô, um oferecimento de Primus Motopeças. Primus Motopeças. Facilidade e o menor preço. Primus Motopeças. Nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primus Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanaú. Primus Motopeças. Fone 3211-8350. Energia é coisa séria. Quando nos deparamos com problemas elétricos, já sabemos que podemos contar com a 220 Soluções Elétricas. Trabalhamos com segurança, precisão e conformidade técnica. Executamos instalações elétricas, manutenções preventivas e corretivas, diagnósticos de falhas, inspeções técnicas e adequações conforme normas vigentes. Atendemos residências, comércios e indústria, utilizando sempre materiais certificados e mão de obra qualificada, garantindo eficácia energética e confiabilidade em cada serviço. 220 soluções elétricas, energia bem dimensionada, instalação segura e resultado profissional. Nos chame no WhatsApp 859-9201-1621. Atenção, netinhos do vovô! A Escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de 5 a 17 anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô. Siga-nos no Instagram, @Fábrica de Craques Ceará. O WhatsApp 3038 8058. Churrascaria e Pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga Castelão, Avenida Alberto Craveiro 2644, próximo à Arena Castelão. Teleentrega 3295-2286. Poranga, Cidade dos Funcionários, Avenida Ulisses Bezerra 1569. Teleentrega 3295-0782. Para a partida entre Ceará e Náutico, amanhã, na Arena Castelão, às 8h30 da noite, o Ceará fez uma promoção no preço dos ingressos. O Inferior Norte e o Inferior Sul, os ingressos custam apenas R$20 a inteira, R$10 a meia. Para o setor inferior central, os ingressos são comercializados a R$80 a inteira, R$40 a meia. E no principal setor, o setor mais caro, o setor premium, a inteira a R$280 e a meia a R$140. Os ingressos já estão à venda, os check-ins também estão sendo liberados para os sócios torcedores e, como deu para perceber pelos ingressos disponíveis, a princípio o Ceará abre apenas o anel inferior da Arena Castelão. Se houver um bom número de torcedores na busca dos ingressos, alguns outros setores podem ser abertos também. E os atletas do Ceará já começaram a preparação para essa partida na reapresentação ontem em Carlos de Alencar Pinto. O grupo volta aos treinos esta tarde no Vovozão, o tempo é muito pequeno, o Ceará jogou a partida contra o Fortaleza na quarta-feira, reapresentou ontem quinta, hoje sexta, já finaliza essa preparação, acontece à tarde o apronto sob comando do técnico Mozart, que apesar que ainda será julgado pelo STJD, cumpriu sua suspensão automática e
poderá, na Copa do Nordeste, ser técnico nas próximas partidas. Esse confronto contra o Náutico é pela Série B e o treinador está 100% disponível, ficará à borda do campo dando instruções à sua equipe para essa partida do sábado às 8h30 da noite diante da equipe do Náutico, jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Notícias do Ceará, Danilo Queiroz, com o seu Bom Dia, Vovô!